Salve concurseiro, tudo bem? Sou o professor Eduardo de Matemática. Vou estar aqui falando hoje um pouquinho sobre polígonos e suas áreas, para a gente poder estar lembrando algumas coisinhas aqui. Primeira coisa, o que é um polígono? A própria palavra já nos induz a saber do que a gente vai estar se tratando. O poli, a gente já sabe, significa muitos. Gonos significa ângulos. Então a gente vai estar trabalhando com figuras com muitos ou vários ângulos, ok? Além disso, polígonos são figuras fechadas, formadas por segmentos de retas, possuem lados, vértices e ângulos, e também segmentos que ligam dois vértices não consecutivos são chamados de diagonal do polígono. Aqui, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Por exemplo, se eu pegar um quadrado, escolher aqui um quadrado, ele fala que segmentos que ligam dois vértices não consecutivos são chamados de diagonal. Então, se eu escolher aqui A, B, C e D como os vértices desse quadrado, eu vou pegar aqui meu vértice A, quero ligar com um vértice não consecutivo. Então, por exemplo, eu vou pular o vértice C e vou ligar A direto a D. Beleza, isso aqui é uma diagonal do nosso polígono. Agora, se eu escolher um triângulo ABC, partindo aqui do vértice A, quero encontrar as diagonais desse triângulo. Pulo o vértice B, porque eu não posso pegar vértice consecutivo. Quando eu ligo o vértice A com o vértice C, eu estou encontrando o próprio lado AC do triângulo. Mesma coisa acontece se eu escolher o vértice B. Eu não consigo encontrar uma diagonal. E o mesmo para o vértice C. Portanto, triângulo não possui diagonal, porque as diagonais de um triângulo acabam se coincidindo com o seu lado. Assim, segmentos que ligam dois vértices não consecutivos são chamados de diagonal do polígono, desde que não seja um triângulo. Ok? Polígono, a gente também pode classificar ele como sendo convexo ou não convexo. Um polígono convexo é aquele que todas as suas diagonais estão totalmente dentro do polígono. Aqui eu coloquei diagonais, mas também pode entender isso aqui como sendo um segmento de reta que você escolher os dois pontos quaisquer, ele tem que estar totalmente contido dentro da sua figura. Já um polígono não convexo, não acontece isso. Alguma diagonal ou algum segmento de reta não estará dentro do seu polígono. Aqui nós temos alguns exemplos para a gente poder entender essa definição. Então, a definição de polígono convexo, ele disse que qualquer segmento de reta, vou escolher aqui dois pontos quaisquer, e vou ligar esses dois pontos. Todo esse segmento tem que estar dentro do meu polígono. Como nenhum pedacinho dele saiu do meu desenho, então perfeito, isso aqui é um polígono convexo. Fala, mas e se eu escolher outros dois pontos? Tudo bem, pode escolher esse e esse. Você vai ver que quando você ligar esses dois pontos, também vai pertencer totalmente à sua figura. Portanto, é um polígono convexo. O mesmo acontece com esse hexágono. Eu posso escolher aqui um pontinho, outro ponto aqui no cantinho. Quando eu ligo esses dois, pertence. Posso ligar essa diagonal. Também está completamente dentro do desenho. Posso pegar essa outra diagonal. E assim por diante. Toda ela pertence ao nosso desenho. Portanto, são polígonos convexos. Agora, essas figuras abaixo. Se eu escolher um pontinho aqui, outro ponto aqui. Aí você vai lá, desenha o segmento e fala, está dentro? Beleza, são polígonos convexos. Não. A definição diz que para qualquer dois pontos. Então, se eu escolher um ponto aqui e outro ponto nesse cantinho, repare que quando, de preferência com uma régua, quando você traça esse segmento aqui para os dois pontos, tem uma parte que sai do nosso desenho. Então, isso aqui já não é mais um polígono convexo. Já fura a nossa definição. Mesma coisa para esse caso. Se eu pegar um ponto aqui e outro ponto aqui, quando eu traço minha diagonal, como esse pedacinho saiu do nosso desenho, tem essa parte que não pertence ao nosso polígono, essa figura e outros exemplos caracterizam polígonos não convexos. Outra classificação que a gente pode ter para polígonos é o polígono não regular e o polígono regular. O polígono não regular são aqueles que não possuem lados e ângulos congruentes.
Lembrando que congruentes lembra pra gente o quê? Mesma medida. Então, se um polígono ele tem, vamos supor, o triângulo pitagórico, que a gente lembra que são de medidas 3, 4 e 5, triângulo retângulo pitagórico. Os lados possuem medidas diferentes, assim como seus ângulos também são ângulos distintos. Logo, isso aqui é um polígono não regular, porque não mantém um padrão nas suas medidas. Já o polígono regular, todos os seus lados e ângulos têm a mesma medida. Por exemplo, triângulo equilátero, que a gente sabe que tem todos os lados e ângulos congruentes. O quadrado é um exemplo de um polígono regular. A partir de triângulo e quadrado, qualquer outra figura sempre tem que vir acompanhada pelo nome regular na frente. Por exemplo, hexágono, regular, heptágono, regular, para a gente poder identificar que esses polígonos têm essa propriedade, têm essa classificação que a gente comentou. Então, caso ele escreva apenas hexágono, a gente não pode afirmar nada. Não conseguimos garantir sem algumas outras informações se ele é regular ou não. Agora, se aparecer o hexágono regular, acabou. A gente já sabe que todos os seus lados e seus ângulos têm a mesma medida. Uma outra definição importante para a gente tá observando aqui é o seguinte. A apótema de um polígono é a distância do centro da circunferência a um dos lados do polígono formando 90 graus. Então eu tenho aqui um triângulo, uma circunferência inscrita nesse triângulo, e ele fala que o apótema é a distância do centro dessa circunferência a um dos lados do polígono formando 90 graus. Então eu vou pegar esse centro, traçar ele até o lado, qualquer um dos lados, desde que quando toque nesse lado, forme 90 graus. Da mesma forma, a gente pode ter uma apótema para esse lado ou uma apótema para esse lado. São todas as apótemas, no caso aqui como tem um triângulo, a gente consegue encontrar 3 apótemas com essa circunferência inscrita. Se fosse um quadrado, poderíamos encontrar até 4, pentágono, 5 e assim por diante. Lembrando que essa circunferência ela pode ser inscrita ou circunscrita, ela também pode estar na parte externa do nosso desenho, ok? Ok, então aqui agora vamos falar um pouquinho sobre as áreas dos polígonos. O primeiro polígono que a gente vai comentar aqui é sobre o nosso triângulo, as áreas, as formas de calcular a área de um triângulo. É a figura mais rica em termos de fórmula. A gente tem aqui, no mínimo, 5 fórmulas para calcular a área de um triângulo, que no caso eu escolhi um triângulo ABC, com os lados A, B e C e altura H. A primeira fórmula, que é a que todo mundo lembra, todo mundo mais gosta, é a famosa base vezes altura, dividido por 2. Creio eu que não temos problemas quanto a isso, né? Basezinha, se a gente tomar esse Bzinho aqui como base, vezes a altura de um triângulo, dividido por 2. Outra fórmula que a gente tem é o seguinte. Área é igual a R vezes P. Outra fórmula que nós temos aqui, então, é o área igual a Rzinho vezes P. Esse Rzinho, ele é o raio da circunferência inscrita nesse triângulo. Já eu vou comentar aqui e escrever ele aqui para você poder anotar. E esse Pzinho, ele é o semiperímetro. Lembrando que semiperímetro, ele é a metade da soma desses lados. Então, isso aqui é uma outra forma da gente poder resolver a área de um triângulo, caso a gente tenha uma circunferência inscrita nele. Uma outra fórmula que nós podemos também resolver a área de um triângulo é A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes Rão. Esse Rão é o raio da circunferência circunscrita no nosso triângulo. Também já vou anotar aqui. Uma quarta relação aqui para nós é área igual a B vezes C vezes seno de alfa dividido por 2. Então, nós temos aqui o lado B do triângulo vezes o lado C vezes o seno de alfa. Mas por que B e C e não A? Obrigatoriamente, os valores desses lados que antecede aqui o valor do seno
tem que ser os catetos os lados que formaram esse ângulo. Repare que o ângulo alfa, ele é formado pelo lado B e pelo lado C. Então, por isso que eu coloquei BC vezes o seno desse ângulo. Se fosse um terceiro ângulo aqui, beta, aí seria B vezes A vezes o seno desse ângulo, se a gente conhecesse esse ângulo. Como no caso eu escolhi esse ângulo aqui, então B vezes C vezes o seno dividido por 2. Vou anotar aqui então. Quem que é o nosso Rzinho? O Rzinho ele é o raio da circunferência inscrita. O Rão é o raio da circunferência circunscrita. E esse Pzinho, ele é o nosso semiperímetro. Nosso triângulo aí. A quinta relação que nós temos para calcular a área de um triângulo talvez seja a menos conhecida, mas que, se aparecer, super tranquilo para a gente poder calcular isso aqui. Ela é conhecida como a fórmula de Heron. Fórmula de Heron, que ele vai nos fornecer a área do triângulo através do semiperímetro de seus lados. Então vai ser esse semiperímetro que multiplica esse semiperímetro menos um lado, semiperímetro menos o outro, semiperímetro menos o terceiro lado do triângulo. Então a fórmula de Heron é a raiz quadrada desse Pzinho que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Então temos aqui as nossas 5 principais fórmulas, para não dizer todas, maneiras de calcular a área de um triângulo qualquer aqui, ok? Porém, nós também temos o triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero ele é mais do que especial. Além de todas essas 5 fórmulas que a gente acabou de comentar, ele tem uma fórmula própria para ele. Essa fórmula própria que a gente utiliza no triângulo equilátero, não é necessário conhecer nem ângulo nem altura. Basta a gente conhecer o valor do lado desse triângulo equilátero. E a gente utiliza esta relação aqui, ó. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu vou apagar só para você poder criar uma lembrança na sua mente. Faz o seguinte, ó. Escreve assim, L raiz de 2, 3, 4. A dúvida vai lá, L raiz 2, 3, 4. Não tem erro. Essa é a nossa fórmula para a área do triângulo equilátero. Ok? Onde L é o lado do triângulo. Então temos aí, só para o triângulo, essas 5, 6 maneiras de se calcular a área de um triângulo. Fala, nossa, mas todo polígono vai ser essa pancada de fórmula? Não, só o triângulo que é um pouco mais fresco com isso. Os outros polígonos são mais tranquilos. Por exemplo, o retângulo. Retângulo, nós temos que ele é um quadrilátero, medida da base, aqui nossa altura. Para calcular a área de um retângulo, basta a gente fazer o quê? Base vezes altura. Simplesmente isso. Se esse retângulo for os 4 lados congruentes, ou seja, for um retângulo regular, o que será um retângulo regular? Nada mais que um quadrado, já que ele vai ter as 4 medidas congruentes. Então, se for um quadrado, o que acontece? A maneira de calcular é a mesma, só que a gente tem aqui base, altura, vou chamar essa base de L, esse H de L, já que os 4 lados são iguais, então a área desse quadrado vai ser base vezes altura, só que quem que é a base? A base é L e a altura é L. Portanto, a área de um quadrado, basta a gente fazer aí
o seu lado ao quadrado. A ideia é a mesma, ok? Então, do retângulo, base vezes altura, se for um quadrado, também é base vezes altura. Mas, por coincidência, a base e a altura têm o mesmo valor, portanto, basta pegar ele e elevar ao quadrado. Aqui nós temos o losango. O losango também é um tipo de quadrilátero, composto por duas diagonais. E essa sua área vai ser exatamente em função dessas suas diagonais. Nós temos uma diagonal maior e uma diagonal menor. A área desse losango, então, fica diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Está aí a área desse nosso quadrilátero, conhecido como losango, é a área do nosso retângulo e do quadrado, base vezes altura, ou L ao quadrado, e do losango, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Então, podemos finalizar aqui com relação às áreas das principais ou dos principais polígonos que nós temos, o trapézio e o hexágono regular. O trapézio nós temos duas bases paralelas, conhecidas como base maior e base menor, que a gente chama aqui de Bzão e Bzinho, e a nossa altura. E a nossa relação para a área desse trapézio utiliza justamente essas três medidas. Então vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Essa é a nossa relação para encontrar o valor da área de um trapézio. Para o hexágono regular, acontece o seguinte. Observe que eu escrevi regular, ok? Um hexágono que não seja regular, a gente não tem uma fórmula específica para ela. A gente tem que trabalhar, manipular e ver o que acontece. Então, a princípio, apenas os hexágonos regulares. Vou colocar aqui um centro da circunferência. Por propriedade, por ele ser regular, quando eu ligo esse centro dessa circunferência que está inscrita ou circunscrita aos vértices desse hexágono, todos esses triângulos formados são triângulos equiláteros. São triângulos equiláteros. E o triângulo equilátero, a gente já viu como calcula a sua área. A área de um triângulo equilátero é L raiz de 2, 3, 4, ok? Só que eu não tenho apenas um triângulo, eu tenho 6 triângulos equiláteros. Então é 6 vezes essa área desse triângulo equilátero. Se você preferir, pode simplificar esse 6 com 4, que vai chegar na relação 3L² raiz de 3 sobre 2. Então está aqui a nossa área, a nossa fórmula para a área de um hexágono regular, ok? Vou fazer um exemplo aqui com você agora. Temos esta figura, ABCH é um quadrado, AMR é um triângulo. Sei que o triângulo MAR é um triângulo equilátero e a sua área vale S. Sei que o ABCH é um retângulo, tinha colocado como quadrado, mas é um retângulo, todo quadrado é um retângulo, onde a área de ABCH é igual a 11 sobre 6 vezes S. Então temos a área do triângulo MAR, MARS, e do ABCH 11 sextos vezes S. E aí ele quer saber a área do trapézio ABCR. Ele quer saber esta área aqui, ó. ABCR, que forma um trapézio, só que como se tivesse de ponta cabeça, né? Nossa base menor está aqui, a base maior está aqui, mas não deixa de ser um trapézio. Ok. Aí você fala, poxa, mas eu não tenho nenhuma medida aqui, eu não tenho nada, como que eu vou encontrar o valor dessa área, né? Aplicar base maior, base menor vezes altura. Vamos lá. Para resolver esse exercício, a área desse trapézio ABCR, repara no seguinte, eu tenho toda essa figura aqui, ó. Pensa em todo o ABC até o H. Toda essa figura aqui, ó. Nós temos um retângulo. Se a gente desse retângulo retirar essa parte em azul, que está aqui, o que vai sobrar para a gente? Vai sobrar justamente a parte em vermelho. Essa parte em azul, a gente sabe quanto vale.
Ela é metade do triângulo MAR, que é equilátero. Se é a metade dele, então a sua área vai valer S sobre 2. E a área desse retângulo, a área total de ABCH, a gente também conhece, que é 11 sextos sobre S. Então basta fazer quem? A área do retângulo menos metade da área do triângulo, que a gente chega na nossa área do trapézio. Portanto, isso aqui vai ser a área do ABCH menos a área do triângulo MAR. A área do ABCH é 11 sextos vezes S, menos a área do... Aqui é metade da área do triângulo MAR, antes que eu esqueça. Menos a metade da área do triângulo MAR, S sobre 2. Então aqui nós temos a área do retângulo ABCH 11 sextos vezes S, menos a metade da área do triângulo MAR, S sobre 2. Uma soma de frações com denominadores diferentes. Tira o mínimo múltiplo comum. 6. 6 por 6, 1 vezes 11. 11S menos 6 por 2, 3. 3 vezes S, 3S. 11 menos 3S, temos 8S sobre 6. Portanto, a área do trapézio ABCR é igual, simplificando 8 com 6, vamos chegar em 4 terços de S. Essa é a nossa área procurada para aquele trapézio ABCR, ok? Agora vamos resolver aqui um exercício. Unindo-se os pontos médios dos lados do triângulo retângulo ABC, obtém-se outro triângulo retângulo EFG, conforme mostra a figura. Sabendo que AB é igual a 12 centímetros e que BC é igual a 20 centímetros, é correto afirmar que a área do triângulo EFG em centímetros quadrados é igual a letra A, 40, letra B, 36, letra C, 30, letra D, 28 e letra E, 24. Então vamos lá. Nós temos aqui o triângulo retângulo ABC. E aí ele marca os pontos médios desse triângulo, de cada lado, e forma um novo triângulo. Um novo triângulo retângulo aqui, nosso triângulo EFG. Sabendo que AB mede 12, BC mede 20, é correto afirmar que a área do triângulo EFG, a gente está interessado nesta área aqui, é igual a... Bom, se nós temos o valor de um cateto, temos o valor da hipotenusa, já que aqui vale 90 graus, conseguimos encontrar o valor da medida AC por teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O cateto que está faltando aqui é o nosso cateto AC. 20 ao quadrado, 400, que é igual a 144, 12 ao quadrado, mais AC ao quadrado. Subtrai 144 de ambos os lados, 400 menos 144 é igual a AC ao quadrado. Então, AC ao quadrado é 400 menos 144, 256. Portanto, AC é igual a raiz quadrada de 256, 16. Falar, mas não tem que ser mais ou menos 256? Não, aqui a gente está falando em termos de medidas. Não faz sentido eu falar que um triângulo tem menos 16 centímetros. Portanto, a gente considera apenas a parte positiva desse valor. Feito. Se tudo isso aqui vale 16, e o enunciado nos disse que esses pontos E, F e G são os pontos médios de cada lado, sinal que isso aqui mede 8, isso aqui mede 8, isso aqui mede 6, isso aqui mede 6, aqui mede 10, aqui mede 10. Agora é só calcular a nossa área desse triângulo. Podemos escolher esta medida como base. Repare que essa medida tem por valor 6. Podemos escolher esta medida como altura para 8
e aplicamos a área base vezes a altura dividido por 2. Então, fazendo aqui esse triângulo, nós vamos ter que isso aqui vale 6, aqui vale 8. EFG. Então, a sua área vai ser igual a 8 vezes 6 dividido por 2, que é igual a 24 centímetros quadrados. Então, encontramos aqui a nossa área como 24 centímetros ao quadrado, o que nos fornece o gabarito letra E, ok? Então, valeu, até a próxima.